8 bilhões de pessoas e há alguns cenários ainda em que 2050 a gente deve tender a 12 bilhões de pessoas. Como é que a gente pode produzir energia limpa para tudo isso aí de gente? Bem, eu sou Hudson Zanin, especialista em transição energética, e hoje eu vou falar com vocês sobre como fazer essa transição e quais são as principais tecnologias. Na verdade, eu vou falar de 5 principais tecnologias que a gente deve apostar para fazer essa transição de uma maneira mais suave e que tenha a maior viabilidade técnica e econômica possível. Hoje a gente está vivendo um momento singular, a gente tem as viabilidades técnicas, tem um interesse político para fazer essa transição, então a gente tem que colocar isso em prática. Mais gente, 8 bilhões de pessoas, se for para 12, a gente está falando de mais serviços. Mais serviços significa produzir energia limpa para muito mais gente. Isso daí significa reduzir a emissão de CO2. A transição energética, então, é sobre melhorias de eficiência de processos. A gente tem que fazer os nossos processos cada vez mais eficientes. Acontece que alguns desses processos já estão atingindo o seu limite. Então, a gente tem como ferramenta agora reduzir a emissão de CO2 para produção de energia, para produção de deslocamento de pessoas. Então, existem 5 principais tecnologias. Uma delas, a inicial, que a gente deve apostar imensamente, é na substituição de combustíveis fósseis, de origem fósseis, por biocombustíveis. Alguns países, como o Brasil, Estados Unidos, Tailândia, grandes países da África têm condições fortes de ser produtores e também exportadores desses combustíveis. Além do etanol, o bioetanol, agora a gente tem também uma produção de biometano fundamental para a produção de energia, para aquecimentos de casas. Wind, eólica e solar são as queridinhas. Têm produzido grandes quantidades de energia limpa, só que são intermitentes, então precisam de um armazenamento de energia, seja por hidrogênio verde, seja por baterias. 2 tecnologias que vêm junto aqui no Energy Storage e que também vêm produzindo energias de forma muito importante. A 4ª tecnologia são as hidrelétricas. O Brasil, por exemplo, tem 46% da energia produzida dessa forma limpa. E essas fontes de energia podem funcionar como grandes baterias para a eólica e solar, que vão ter cada vez mais incorporação na matriz elétrica e energética, por exemplo, do Brasil, mas também do mundo. O mundo tem um pouco mais de dificuldade de conseguir incorporar hidrelétricas por conta de questões ambientais. Às vezes não tem rios disponíveis para produzir essa fonte de energia. Mas tem a 5ª tecnologia, que é a energia nuclear. A energia nuclear tem grandes questões ambientais, as pessoas têm a questão da segurança e também tem um grande input inicial de recurso. É preciso de um investimento altíssimo para a produção dessa tecnologia, mas que depois, gera uma quantidade de resíduo e uma emissão de CO2 muito baixa. Então, essas 2 tecnologias, a hidrelétrica e a nuclear, podem funcionar também como grandes baterias depois de uma incorporação altíssima de eólica e solar no sistema. Ou seja, essas 5 tecnologias, biocombustíveis, solar, eólica, hidrelétrica e nuclear, podem ser somadas para a gente alcançar uma emissão zero para 2050. A China, que é uma das maiores poluidoras do mundo, o maior emissor de CO2 do mundo, promete fazer uma emissão zero, ter uma emissão zero em 2060. Não dá para duvidar nada da China, que tem essa capacidade de transformação absurda. Espero que os outros países também consigam fazer essa migração. O Brasil vai muito bem e a gente aposta que o Brasil tem a capacidade de produzir as energias, as baterias, o hidrogênio, essas tecnologias auxiliares de forma muito barata e muito limpa, ajudando os outros países na transição energética. Eu sei o que você deve estar pensando aí. No caso do Brasil, a gente tem as hidrelétricas, mas e para o resto do mundo, que vão ter que lidar com energia nuclear, que é uma coisa meio controversa, tem uma questão de segurança, tem um investimento inicial extremamente elevado para garantir segurança. Então, olha só, tudo isso daí tem que ser desmistificado e discutido de uma maneira muito apropriada, que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Hoje,
A ideia é falar, ó, realmente tem essas opções. Existem opções aos combustíveis fósseis. E a gente tem que discutir isso um pouco melhor. Aqui esse canal é um lugar para a gente fazer essa discussão. Então se você gostou, dá aquele joinha. Se você quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreva aí no canal. E é isso aí, Hudson Zanin à disposição para a gente bater um papo e aprofundar sobre a transição energética. Abraço, amigos!